Ora, boa tarde a todos. De acordo com o Twitter do Sr. Paulo Rangel, de ontem, diz que o Fidesz foi suspenso temporariamente do Partido Popular Europeu. Diz aqui o Sr. Rangel, por maioria esmagadora, o Fidesz da Hungria foi suspenso do Partido Popular Europeu. Amanhã, Orbán já não irá à cimeira do PPE. Suspensão preventiva até que seja decidido o processo do artigo 9 com relatório prévio de uma comissão independente. O PSD a zelar pelo Estado de Direito e de valores europeus. Ora, este senhor, Paulo Rangel, como muitos de vocês conhecerão, é advogado, político e professor universitário. Atualmente vice-presidente do Partido Popular Europeu e do Grupo Partido Popular Europeu, eurodeputado e presidente da AIN. Então, o Viktor Orbán é o primeiro-ministro da Hungria desde 2010. Foi previamente primeiro-ministro entre 1998 e 2002. O seu partido é o Fidesz, com uma ideologia nacionalista populista, firmemente contra a imigração ilegal e a destruição dos valores cristãos, costumes e tradições. Orbán expulsou no ano passado a Universidade Centro-Europeia, que é propriedade de George Soros, assim como ilegalizou as suas ONGs, as quais acusou de traficar imigrantes ilegais para dentro das fronteiras húngaras. Esta guerra aberta com Soros culminou com o relatório da União Europeia para a aplicação do artigo 7, que deixaria a Hungria fora das decisões europeias, uma vez que lhe retira a capacidade de votar. Esta é a primeira vez que se tenta aplicar o artigo 7 na União Europeia. O Partido Popular Europeu cedeu às pressões dos peões de Jorge Soros e finalmente lançou um ultimato ao primeiro-ministro húngaro e consta que incluir como condições retratar-se nas suas políticas de proteção contra a imigração ilegal, restituir os direitos à Universidade Centro-Europeia e desculpar-se com Jorge Soros. Vejamos aqui, vejam algumas palavras do seu discurso quando da apresentação do relatório da União Europeia para a ativação do artigo 7. De a leghatározottabban visszautasítom, hogy az Európai Parlament bevándorlás és migránspárti erői fenyegessék, zsarolják és hazug vádak alapján rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket. Tisztelettel tájékoztatom önöket, akármilyen döntést hoznak is. Magyarország nem enged a zsarolásnak, Magyarország védeni fogja a határait, megállítja az illegális migrációt, és védeni fogja a jogait, ha kell, önökkel szemben is. Mi magyarok készen állunk a jövő évi májusi választásokra, ahol végre az emberek dönthetnek Európa jövőjéről, és visszahozhatják a demokráciát az európai politikába. Köszönöm a figyelmet. Mas quem é Jorge Soros? É um multimilionário nascido na Hungria que atualmente reside em Nova Iorque. Ele nasceu na Hungria em 1930 de uma família judia, tendo sobrevivido à ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, não sem a sua dose de polémica. Vejam. 1944 of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult?
not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator. The property was being taken away. So. George Soros é dono de uma fortuna estimada em mais de 8 milhões de dólares, sendo dono ou principal contribuidor, direto ou indiretamente, de inúmeras ONGs, que se aproveitam do estatuto de ONG para manipular a opinião pública. Media Matters, uma ONG registrada nos Estados Unidos, lançou uma campanha a semana passada, há coisa de dias, para desacreditar o apresentador da Fox News, Tucker Carlson, que é reconhecidamente republicano e apoiante do atual presidente dos Estados Unidos, o Sr. Donald Trump. Desta feita, eles conseguiram encontrar uma gravação de há 10 anos, onde o apresentador participava num programa de paródia, e era um programa de paródia, eu ouvi essa gravação, e aparecia dizendo coisas que eram menos politicamente corretas, ou seja, pronto, era uma paródia e ele disse coisas que não eram tão corretas como o politicamente correto. Não funcionou, mas estas chamadas ONGs, diga-se Soros, não poupam recursos para tentar assassinar o carácter e desacreditar aqueles que não estão enquadrados com as ideias do magnata globalista. Na Europa, Soros está relacionado com, provavelmente, 90% dos eurodeputados, através da Open Society, mais uma ONG, cujo principal objetivo é fazer pressão para a livre circulação de migrantes e para sensibilizar as sociedades europeias, e daí vem o AIM, não? É uma dessas tais obras dele. As sociedades europeias para as suas ideias, aos seus ideais globalistas. Ele e as suas ONGs são os principais responsáveis pelas decisões tomadas na União Europeia relativamente à imigração ilegal, o proteccionismo ao Islão, a destruição dos valores cristãos e qualquer tipo de identidade nacional ou tradicional. Convém dizer que, como sempre, os nomes escolhidos para as ONGs são, por norma, bastante inofensivos e mesmo afáveis. Mas muitas estão acusadas de ajudar ou mesmo traficar imigrantes ilegais, dando-lhes mesmo lições de como enganar os agentes fronteiriços, ensinando como atuar e o que dizer, não é? Para desse modo obterem a entrada e o estatuto de refugiado nesse país. Outros mesmo são acusados de dirigir-se à costa da África, e isto é uma coisa relativamente ao trabalho das ONGs. Vai sair dentro de pouco um documentário gravado por uma jornalista independente, Lauren Southern, canadiana, e que vai desmascarar aqui muitas coisas e vai abrir os olhos a muita gente.
Há aqueles que quiserem abrir os olhos, aqueles que tiverem o coco comido, pois continuam igual como sempre, com as palas de cavalo. E tal. Portanto, então, aquilo que consta é que as ONGs iam até à costa da África e encontravam-se com os traficantes de imigrantes. Ou seja, os traficantes de imigrantes apenas tinham que distanciar-se umas poucas milhas, navegar umas poucas milhas da costa de África, onde se encontravam com estas ONGs que carregavam, transferiam todos os imigrantes e depois faziam a viagem praticamente completa, já com a mercadoria a bordo. E há casos, isso está a ser investigado, e há países que têm casos abertos relativamente a essas acusações. O Vítor Orbán é um político forte e coerente, pelo que, depois de enfrentar-se a Angela Merkel, a Macron, a Jorge Soros e toda a sua maquinaria subversiva, e aos políticos que estão no bolso, não é? No bolso do Jorge Soros, estão no bolso do magnata húngaro-americano. Não creio que vá perder demasiado sono pela suspensão do Partido Popular. E não creio. Ele é demasiado homem, e acho que eles, a grande maioria, não passam de amostras. De amostras rascas. É a minha opinião. Ora, boa tarde. Eu sou o agente Cardoso da Polícia do Estado e da Desinformação Efetiva. Eu vim aqui à procura do youtuber que me disseram que andava a fazer vídeos marotos. Eu não sei, eu não faço meus vídeos marotos, eu até sou muçulmano. É? Já podia ter dito que era um cigarro. Não, obrigado. Olha, eu tenho uma filha que está toda boa. Se quiser, eu dou-lhe a direção para você ir lá violá-la. Não, obrigado, eu não me meto nisso. Tenho a certeza. Sim. Eu também tenho filhos, se quiser. Não, obrigado. Deixa-te lá ver a sua cara. E você, de que é que... Deixa este ficar, deixa-me lá em paz. Tome! Estragaste-me o penteado, agora estás fluido. Ai, que pesadelo. Isto ainda está a rodar. Pronto, então já sabem, se gostaram, o dedo para cima, clique. Se querem mais, subscrever. E se querem ser avisados, sino. Até à próxima.